Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma live e mais uma aula de mulagem, né? Nessa aula nós vamos trabalhar mais um modelo de vestido e realizar aquele processo de interpretação, né? A gente já vem em algumas lives fazendo esse processo. Boa noite, é, Rigel, noivas, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos construir mais um modelo utilizando a técnica da mulagem, tá? Realizando esse processo que a gente vem fazendo há alguns dias. E quero já aproveitar para falar para vocês que do dia 21 a 24 a gente vai estar realizando a gente vai estar realizando mais um workshop de mulagem, né? O workshop de mulagem e interpretação, onde a gente aproveita esse momento para fazer todo esse processo de interpretação, de construção com a técnica da mulagem, né? Para que a gente possa desenvolver esse olhar, né, para a técnica da mulagem e construir um modelo específico, né? Então aproveitar para aprender realmente a técnica, né? Então, já vão se organizando, já vão salvando esses dias, né, na agenda, como diz a história, do dia 21 a 24 a gente vai estar com mais um workshop, né, o quarto workshop de mulagem e interpretação, aproveitando para aprender um pouco mais sobre a técnica. E no dia 25, né, já aproveitando assim clima de Black Friday, a gente já vai estar abrindo a nova turma de mulagem. Então, já recebi perguntas essa semana, né, sobre a nova turma e já estou avisando que a gente vai abrir lá para o final do mês, tá? Então, vamos já ver aqui, né, o modelo da aula de hoje. Nós vamos fazer a construção desse modelo aqui, ó. Modelo bem bonito, não sei se vocês estão conseguindo observar bem. A gente tem aqui toda essa região do busto, né? Ele é tomara que caia, com decote coração. Mas a gente tem umas alças aqui que são alças de corrente ou algum strass bordado, né? Para ajudar na sustentação desse modelo. A gente vai trabalhar toda a região interna com forro, depois a gente faz a construção dessa região externa com as pregas que dá esse efeito de drapeado. A gente vai construir a saia, onde a gente está vendo que é uma saia levemente larga, que aí o franzido dá esse efeito bem bonito, ondulado na terminação, tá? E por fim a gente constrói a nossa faixa do nosso modelo, tá bom? Então vamos iniciar as construções, sejam todos bem-vindos. O pessoal está entrando, algumas pessoas ainda estão entrando, mas sejam bem-vindos. E já estou aqui com as minhas telas preparadas para a gente começar a fazer a construção do nosso modelo. Então seja bem-vinda Brenda, Fátima, Selma, Marcone, Tainá, várias pessoas entrando. Gente, como eu sempre falo, a gente tem aqui na lateral, na região inferior, um ícone de perguntas, né, onde tem um balãozinho e tem uma interrogação. Vocês podem aproveitar para deixar as perguntas de vocês. É mais interessante do que deixar nos comentários, porque as perguntas ou os comentários acabam subindo e aí no decorrer da construção da live a gente acaba perdendo essas perguntas e esses comentários, porque eles vão lá para cima. Né? Então tem que estar puxando os comentários e procurando. Então uma opção muito legal é deixar aqui nesse ícone que tem aqui embaixo, bem aqui, tá? Onde vocês podem deixar as perguntas, porque as perguntas já ficam salvas, depois eu abro e a gente verifica as dúvidas, tá bom? Então, o primeiro passo para a construção desse modelo é a gente ter as nossas telas. E as primeiras telas é para a região da frente e para a região traseira para a construção do forro. Depois a gente tem uma região onde a gente trabalha a questão do nosso drapeado, né? Onde a gente constrói as pregas e faz a construção do nosso modelo.
Gente, só um momentinho, deixa eu organizar aqui o suporte, tá? Então, nós vamos... o primeiro passo para a construção desse modelo é a gente ter as nossas telas, né? A gente tem uma tela frente e uma tela costas, né? Que são as nossas telas iniciais. Depois a gente tem mais uma tela onde a gente faz a construção do drapeado e a gente vai ter mais duas telas para a construção da saia frente e costas. E por fim a gente tem mais duas telinhas que é para a construção da nossa faixa ou do nosso cinto, tá? Então, nós vamos, para a construção dessas telas, a gente pega as medidas aqui, ó, da região que a gente vai trabalhar, da altura do busto, né, dessa região, até a região da cintura, e para a largura a gente mede a região mais larga. Essa lógica vai funcionar tanto para a região da frente, quanto a região traseira, quanto a região inferior. E aí a gente adiciona mais margem, né? Tanto margem superior quanto margem lateral para largura, para a nossa construção. Essas margens são para que a gente possa prender, cortar, organizar, ajustar, marcar e assim por diante, tá bom? Então, nós vamos iniciar aqui posicionando a nossa primeira tela, que vai ser essa tela da frente, e nós vamos posicionar ela de acordo com a altura que a gente vai trabalhar o nosso modelo. Vou fazer esse movimento, vou começar a prender toda a nossa linha de centro do modelo. E depois de fazer todo esse movimento, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai jogar todo o volume que seria da pence de busto e da pence de cintura, a gente vai jogar para essa região, onde a gente vai construir uma única pence no nosso forro, tá? Então, inicialmente, a gente está construindo a parte que seria do nosso forro. Já vou eliminar aqui o excesso na lateral. Para o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida, podem deixar no ícone de perguntas, tá? E vou construir a minha pence aqui, tá? Essa pence a gente não vai deixá-la como pence, então a lógica é sempre trabalhar como recorte. Principalmente porque essa pence vai estar muito profunda, então ela acaba não se comportando muito bem no corpo. Então, uma opção é, ou a gente faz essa pence vazada, que a gente faz a eliminação de todo o volume e costura ela como se fosse um recorte, né? Ou a gente faz o próprio recorte de cima a baixo, tá? Isso sempre vai ficar opcional, certo? Sejam todos bem-vindos. Qualquer dúvida podem estar deixando no ícone de perguntas, tá? Que daqui a pouquinho eu estou respondendo. Seja bem-vinda, Márcia, bem-vindo, Carlos, bem-vinda, Maria. Sempre reforçando que os comentários, né, perguntas deixadas nos comentários às vezes sobem e a gente acaba perdendo durante a live, tá? Então é mais interessante deixar no ícone de perguntas porque fica mais fácil o acesso. Ok? Então, já vou marcar aqui a construção do nosso forro, tá? Então eu tenho um formato que ele faz esse movimento. Aliás, antes de fazer já esse formato, a gente já vai eliminar aqui o excesso dessa região, né, do formato curvado que a gente vai ter fazendo esse movimento, ok? E por que que a gente precisa fazer essa eliminação primeiro? Porque quando a gente faz isso, ó, a nossa região já vai ganhar folga. Então, a gente vem ajustando toda essa folga aqui, já no nosso manequim, para quando a gente for montar essa peça, ela não ter folga nessa região do decote, né? Não ficar aquele decote com folga e aquela construção em que o busto fica solto, tá? Então, já vou eliminar aqui essa folga. Joguei todo o volume para baixo e eliminei, ok? Já vou marcar aqui essa região, trazendo para a lateral a nossa costura lateral e a região da cintura, ok? Vou marcar aqui a nossa pence. E aí, caso você queira trabalhar com a ideia de recorte, ó,
pode vir aqui e já marcar a direção do recorte, né? Trazer aqui para cima essa marcação e fazer o recorte ao invés da pence, ok? Vou eliminar aqui esse excesso que está sobrando também. Ok? Sejam todos bem-vindos. Já podemos marcar aqui as informações de construção do nosso modelo, como o sentido do fio. Precisamos cortar essa região um par, tá? Gente, vamos ter uma questão aqui, que agora que eu me toquei, né? Eu acabei eliminando o excesso de uma região que ela transpassa, tá? Então, isso é super natural a gente cometer esses tipos de erro. E aí, aproveita para a gente observar como que a gente pode corrigir esse tipo de situação, né? Então, ó, posso posicionar um pedaço de tela aqui. Totalmente natural a gente fazer isso na mulagem, né? E a gente vai colar esse pedaço com a fita crepe, tá? Então, como é que vai funcionar isso? Isso a gente sempre faz quando acaba errando algumas partes do manequim, tá? Da construção no manequim. Então, ó, vou vir colando aqui, certo? Essa região. E aí eu continuo a construção normalmente. Isso porque eu observei agora pelo modelo que a gente tem essa terminação cruzada. Então, ó, já vou eliminar o excesso aqui, nessa região, e o excesso também na região da cintura. Então, vou prender aqui toda essa região da cintura e a gente vem retraçando essa parte aqui que falta da nossa construção, ok? Então, ó, observem onde eu estou marcando aqui e continuando a região da cintura. Esse lado vai ser espelhado com esse, então a gente só precisa construir uma única região, né? Então, repetir aqui, cortar um par, sentido do fio, tá? Essa é a região do forro. E aí a gente já vai para a região traseira, a região das costas. Então, aqui eu vou vir com a minha tela, nessa tela, também seguindo o mesmo tamanho da região da frente. No caso aqui a gente não tem essa preocupação do transpasse, mas aí na região da frente, para fazer o transpasse, precisa deixar essa margem aqui e continuar a linha de centro nessa região. É só adicionar essa parte, tá? Quando for cortar a tela. Prendendo aqui a minha tela na linha de centro com esse movimento. Na região traseira a gente já consegue eliminar de cara a pence para depois jogar um recorte, tá? Então eu vou jogar essa tela aqui para a lateral fazendo esse movimento, tá? Não tem nenhum problema a gente já eliminar aqui a pence, que seria a pence de cintura. Então a gente vai fazer esse movimento jogando para a lateral. A nossa tela vai precisar de ajuste, então a gente faz piques na região da cintura e o tecido acaba ganhando folga e se ajustando melhor, né? Acaba se expandindo, tá? Sejam bem-vindos. Qualquer dúvidas podem deixar aqui no ícone de perguntas. Daqui a pouco eu estou respondendo, tá? Mas, pessoal, outras pessoas estão entrando, tá? E aí é mais interessante deixar as perguntas aqui no ícone, tá? Esse que fica aqui embaixo, perto dos comentários. Porque se deixar nos comentários acaba subindo, tá, gente? Então, ó, organizando esse volume para a lateral novamente, vou soltar aqui e observem que a minha tela já se organiza melhor. Então, vou prender na costura lateral. Então, vou fazer esse movimento, vou descer aqui um pouco o alfinete, que está alto, e vou já eliminar o excesso também dessa região e dessa região. Só lembrando, tá, que essa semana eu já vou abrir inscrições para o workshop que vai acontecer do dia 21 a 24, onde no workshop você vai aprender a construir um modelo através da técnica da mulagem, né? Então, todo o processo de interpretação, construção da mulagem, planificação, né, e montagem da peça, tá? Então, depois
fiquem ligadinhos para fazer para fazer a inscrição de vocês. Ok? E lembrando também que no dia 25, né, dia de Black Friday, a gente já vai abrir as inscrições para a nova turma. Então, tudo isso já em preparação para as inscrições da nova turma. Vou marcar aqui a minha linha da cintura e a minha costura lateral. Já posso marcar o sentido do fio aqui também, através da linha de centro. Colocar que se trata da região das costas, tamanho 40, e que precisa eu cortar um par dessa região, tá? Um par porque é essa região e essa região. Podemos colocar que são 2 pares também, caso a gente vá utilizar o mesmo molde para o forro, ok? E aí fica opcional colocar essa informação. Então a gente já tem o forro frente, o forro costas e a região externa das costas construída. Agora a gente vai construir o nosso drapeado, tá? Dúvidas até então? Estão conseguindo entender? Querem questionar alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Alguém está dizendo Messi? Eu só sei falar Messi em francês. A Maria está aplaudindo aqui. Tem uma pergunta de tecido para esse modelo. Gente, eu vou mostrar aqui novamente o modelo, tá? Uma opção que eu diria assim, pode utilizar, que vai dar muito legal, vai alcançar um resultado incrível, é o cetim bucol. Gente, acabei desligando aqui a iluminação, tá? O cetim bucol vai dar um resultado incrível nesse modelo, tá? Então, ó, tem que ser tecidos armado, ó, cetim bucol, um tafetá também fica legal, tafetá de noiva, um zibelino também fica legal, tá? Mas o cetim bucol eu acho que é a minha primeira opção para esse modelo, para ter um resultado assim bem bonito, tá? Os outros também dão um resultado bem legal, mas aí eu iria logo de cara no cetim bucol, só se não encontrasse ele, ou de repente ver também a questão dos valores, né? Mas aí já fica essa dica, tá? Qualquer dúvida, podem deixando, tá? Que daqui a pouco eu tô respondendo. Gente, para essa reconstrução aqui, ó, novamente eu tenho essa questão da tela, né? Que aqui tá faltando. Então, para essa parte das pregas e do drapeado, vocês vão me dar só um minutinho aqui para eu cortar uma tela com mais largura, tá? Que aí a gente precisa atingir ela completamente aqui nessa região. Ok? Então, já tô pegando aqui um pedaço de tecido. Eu reaproveito os retalhos, tá, gente? Então, a gente tem construções na mulagem que a gente consegue fazer esse processo de reaproveitamento, né? Peças que tem vários recortes. E no caso aqui da mulagem, né? Como eu ensino através do manequim meia escala também, eu consigo fazer esse reaproveitamento, tá? Então, eu vou cortar aqui com mais largura, tá? Só um minuto, para que a gente consiga fazer tranquilamente essa região, né? Então, ela precisa atingir também essa parte, tá? Então, vou cortando e já vou jogando aqui na lateral, jogo no cantinho e depois eu sempre recolho todos esses pedaços, tá? Então, aqui, ó, o que é que vai acontecer com a minha tela? Ela tá bem mais larga, né? Porque ela precisa atingir toda essa região aqui. Então, eu vou pegar essa distância, ó, do nosso sentido do fio e vou traçar, tá? Então, já vou aproveitar aqui e vou traçar o sentido do fio com a minha régua aqui, tá, gente? No caso, a nossa linha de centro. Só um minuto. Tá dando para entender? Alguma dúvida? Pessoal muito calado hoje. Geralmente conversam mais, tá? Então, ó, aqui com a minha linha de centro posicionada, nós vamos só começar a posicionar essa nossa tela, porque ela não vai ficar
com esse comportamento nesse momento, tá? Então, eu vou prender só para a gente ter o posicionamento de acordo com o sentido do fio. Então, vou fazer isso aqui. E aí, eu já vou começar a organizar para a lateral. Vou prender de acordo com essa região também, né? De acordo com a nossa marcação do forro. E já vou fazer esse corte aqui, ó. E vou eliminar esse excesso, ok? Depois de fazer esse movimento, nós vamos organizar essa região aqui, fazendo esse movimento, organizando para a lateral e para a cintura, e vou prender essa parte, tá? Agora a gente vai começar a jogar os volumes para cá e construir as pregas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 pregas no nosso modelo, né? 4 de um lado e 4 do outro. Como é que a gente pode fazer essa nossa região? Se vocês observarem, as pregas do modelo, elas não partem do busto, né? Se elas partissem do busto, a gente teria pouco volume para fazer a construção. Então, tem prega que vem para cá. E como é que eu faço para essa prega vir dessa região? Eu preciso adicionar volume para dentro da construção. E é por isso que a minha tela está bem mais larga. Então, eu vou posicionar aqui um alfinete de acordo com a nossa linha aqui, ó, da margem que a gente marcou por baixo. E vou adicionar volume dentro da nossa construção, fazendo esse movimento. Um pique até o alfinete, e aí a minha tela, ó, ela folga nessa região para que eu consiga jogar o volume aqui para dentro. Ó. Ok? Então, vou fazer uma prega, tá? E já vou prender aqui. Ok? Novamente, a gente precisa fazer uma segunda prega, que é mais ou menos nessa região. Então, eu vou posicionar um novo alfinete aqui. Ok? Vou fazer um pique até o alfinete, vou abrir esse volume e vou construir a segunda prega. Então, vou fazer esse movimento aqui também, tá? Ó, e aí a gente tem a segunda prega nessa região. E aí a próxima, ela já parte aqui da região do busto. Então a gente não precisa se preocupar em fazer esse movimento. Então eu vou só construir a prega aqui, partindo da região do busto. Vou organizar aqui essa parte e essa vai partir da região do busto. Então observem como que está o nosso comportamento. Por fim, a gente tem uma última prega que ela parte aqui da nossa região lateral. Daí a gente precisa eliminar o excesso, fazer um pique em direção ao alfinete, já vou eliminar o excesso aqui também e vou construir uma última prega aqui também, ok? Fazendo esse movimento. Ok, então já estou colocando uma prega aqui também. Então, ela fica mais para a lateral no modelo. Já vou eliminar o excesso dessa região e o excesso também da região da cintura, organizando a nossa tela. E vou prender na costura lateral. Ok? Dúvidas até o momento? Tá dando para entender? Depois essa live vai ficar gravada, né? Eu não vou deixar aqui no Instagram, eu vou deixar no YouTube, né? Eu sempre faço esse movimento de salvar a live e jogar no YouTube. E aí depois eu divulgo no Instagram para que vocês consigam acessar. Então já vou traçar aqui, ó, as regiões da nossa costura, certo? Fazendo esse movimento, marcando a região da cintura, a costura lateral e essa região aqui, né, que é o nosso decote formato coração. Então, nós já vamos marcar algumas informações desse modelo, né? Saludos desde Colômbia, tá? Não sei falar espanhol, mas saludos. Espero que seja isso.
Então, a gente já vai marcar aqui as informações. Então, vou marcar aqui uma setinha direcionando o lado em que a gente faz as dobras das nossas pregas e vamos marcar aqui o vinco dessas pregas. Então, vou marcar nessa dobra e vamos marcar internamente também, tá? Então, estou marcando aqui internamente de cada uma delas. Isso é muito importante para a gente não perder o direcionamento nem de onde nem para onde vão essas pregas, né? Para onde vão essas pregas, o caminho que elas vão fazer no nosso modelo, para que quando a gente for construir, a gente não fique perdido com o nosso volume. Então, outra dica também, ó, é traçar aqui, ó, uma linha leve nessas regiões para a gente saber onde é o vinco e vincar depois cada uma dessas pregas, tá? Então, estou fazendo esse traçado. Linha de centro a gente vai posicionar de acordo com a linha de centro, aliás, linha do sentido do fio, e a gente pode colocar as outras informações, cortar tantas vezes, um par no caso, né? Porque é o lado de cá e o lado de lá, eles vão ficar cruzados assim. E as informações do nosso modelo, vestido tamanho 40, sentido do fio, né? Eu já coloquei, e demais informações que vocês julgarem necessárias. Então, boa noite, Ivani. Boa noite a todos, todo o pessoal que está entrando agora. E já vou deixar também a informação do meu canal no YouTube, né, para depois vocês se inscreverem no canal e assistirem às outras aulas que já se encontram lá, né? A Maria vai me ajudar aqui a colocar essa informação para o pessoal em inglês e espanhol, por favor, Maria. Mas o canal é o Fashion Mulage Alisson Lima, tá? Vocês podem procurar lá e já se inscrevam e acessem os outros conteúdos que se encontram lá no canal. Então, agora a gente vai fazer a construção da saia do nosso modelo. Para a construção dessa saia, a gente tem duas telas frente e costas, né? E aí, a minha tela, ela tá bem larga. Por quê? Porque a gente vai trabalhar essa saia com franzido. A dica que eu dou é vocês trabalharem essa tela dupla, né? Por exemplo, eu tenho a largura aqui dessa região para essa região, né? Da lateral na altura do quadril até a linha de centro, então eu pego essa medida e corto ela dobrada, ó. Então eu estou tendo ela dobrada, essa quantidade dupla, e deixo aqui, ó, mais uma margenzinha para eu traçar essa margem, para prender e construir, e na lateral para a gente traçar aquela margem também para prender, marcar, cortar e fazer a construção do nosso modelo. Então vou começar a posicionar a minha tela. A Maria já está deixando aqui a informação do canal. Muito obrigado, Maria. Então, já vou deixar aqui, ó, já vou posicionar aqui a minha tela na linha de centro do manequim. Vou fazer esse movimento, ó, e vou prender de acordo com a linha de centro. Como a gente vai trabalhar esse modelo com o aspecto franzido, né, com a técnica do franzido, a gente tem duas opções. Ou a gente faz o franzido aqui todo com os alfinetes, ou a gente faz o franzido com agulha e linha. Na mulagem a gente tem essas duas opções. Hoje eu vou trabalhar com agulha e linha. Então, eu vou fazer esse processo aqui, ó. Vocês precisam esquadrar a linha do quadril para fazer esse tipo de construção ou observar através do olhar o caimento da tela. Então, estou observando aqui no sentido do fio e vou já prender na lateral, deixando uma margenzinha só, tá? O restante a gente vai jogar todo o volume para dentro, para fazer a construção do nosso modelo. E aí eu vou vir com a agulha e linha, fazendo essa região, tá? Vou utilizar uma linha escura. É importante a gente utilizar uma linha escura para que a gente consiga visualizar essa marcação do franzido. E aí a gente depois só fazer a marcação por cima da região, tá? Não precisa ser uma linha muito larga, tá? Isso é uma técnica que a gente utiliza para fazer franzido na mulagem. E aí depois a gente é só traçar e quando for planificar é só cortar o franzido que a gente fez manualmente, tá? Então observem o que a gente vai fazer aqui, tá?
é mais fácil, mais prático do que fazer todo o franzido com os alfinetes. Então, ó, vou vir aqui fazendo esse movimento e por baixo eu tenho a linha da cintura. Então eu vou fazendo esse movimento, ó, sobe e desce a nossa agulha e vou observando a linha que está marcada na cintura. Eu vou seguir de acordo com essa linha, ok? Então estou trazendo aqui o volume e estou fazendo esse movimento, ok? Fazer isso até finalizar toda a região. E aí a gente já vai fazendo o ajuste para ter esse efeito que a gente precisa, né? Então, vou fazer esse movimento aqui. Lembrando que depois essa live ela vai ficar salva no canal do YouTube, né? Já aproveitando enquanto estou fazendo para lembrar também que do dia 21 a 24 a gente vai ter o nosso quarto workshop de mulagem e interpretação. Então, vocês já vão se organizando, deixando anotado na agenda, né? Salvando isso na agenda, para reservar esse tempinho para participar do workshop. É 100% online gratuito. E no dia 25 a gente já abre uma super condição para inscrição no curso de mulagem, tá? Já aproveitando que o dia 25 é dia de Black Friday. Então, ó, já vou aqui, ó, vir organizando o franzido. Então, inicialmente eu só vou ter essa costura. E aí eu vou amarrar ela aqui no final, tá? Essa costura ela vai ficar bem esticadinha de acordo com a medida da cintura. E a gente já vai amarrar aqui dando um nozinho. E vamos organizar esse franzido no nosso modelo. Essa organização é importante porque a gente vai visualizando como que vai ficar o nosso modelo, tá, gente? Então já vou vir aqui, ó, fazendo essa distribuição do modelo na cintura. Vou distribuindo esse volume aqui de acordo com a nossa necessidade, tá? Então vai ser um processo de organização agora, fazendo essa movimentação, tá? Ó, fazendo esse movimento. E aí a gente consegue visualizar como que vai ficar. No mais é só prender aqui, ó, na metade da nossa construção e a gente faz todo esse processo de organizar manualmente. Vai organizando, tá? E aí a gente já tem a medida que a gente precisa fazer esse franzido. Como é que eu sei a quantidade de franzido que eu vou querer, a quantidade de tecido? Gente, isso precisa fazer um teste, tá? Quando a gente vai fazer esse tipo de construção com franzido, a gente faz um teste. Pega um pedacinho de tecido, por exemplo, aqui é para essa região. Eu posso pegar o dobro ou o triplo e franzir e olhar como é que está ficando. E aí eu determino, não, estou vendo que o dobro vai ficar muito do que eu queria. Aí eu reduzo, estou vendo que o dobro vai ficar pouco, aí você aumenta. Tudo é teste, porque aí através do teste você consegue ver como é que vai ficar esse franzido na construção do teu modelo. Então, para franzido, é muito importante a gente fazer esses testezinhos, tá? Então, para que a gente verifique como que vai ficar do que já fazer diretamente. Então, é muito importante fazer esses testes para poder fazer um modelo final, tá? Então, vamos agora fazer as marcações já da região da frente. Vou vir aqui com o meu marcador, vou marcar a costura da minha saia aqui, bem na linha do franzido, ó. Vou fazer essa marcação, o franzido vai se movimentar, não tem nenhum problema. Vou marcar aqui a linha de centro, que vai ser o nosso sentido do fio, já aproveitar para marcar o fio. E vamos colocar as informações, que aqui é a nossa saia frente, que precisa cortar uma vez, porque ela seria dobrado aqui, ó, no centro, dobra, frente, ela vai ser dobrada aqui, vai ser espelhada. E demais informações que eu julgar necessário. Aqui eu já vou traçar a nossa costura lateral nessa região, certo? E vou prender aqui também. A gente vai fazer essa mesma movimentação na região traseira. Vamos posicionar a nossa tela. Aqui falta eu traçar a minha linha de centro, tá? Vou traçar a linha de centro para a gente começar a prender
no centro costas e começar a organizar também a nossa tela, fazendo esse franzido e esse efeito que a gente precisa. Então, estou traçando a minha linha de centro aqui no centro da tela e já vou posicionar novamente essa tela no centro do manequim. Que tesoura você usa na cidade que mora tendo dificuldades de encontrar tesoura? Olha, eu sempre utilizei tesouras da Mundial, né? Mundial, não sei como é que fala. Então, todas as minhas tesouras sempre foram dessa marca, tá? Eu tenho outras tesouras assim para papel, que não é da Mundial, mas todas as minhas tesouras que eu usei até hoje para tecido, elas são da Mundial. Eu acho que é Mundial, eu acho. Então, é essa marca aqui. Essa tesoura, essa daqui eu tenho há cerca de uns 2 anos e ela é muito boa, tá? E daí, dá uma olhadinha depois, dá uma pesquisada. Nós vamos posicionar aqui a minha tela no centro da região traseira. Começar aqui prendendo a nossa tela na linha de centro, igual a gente fez na região da frente. Então, vou prender aqui essa linha, acompanhando a linha de centro. Aqui a gente só vai prender o máximo que a gente conseguir, ou seja, até onde termina o nosso manequim. Para a região lateral, eu vou trazer novamente a minha tela com esse comportamento, observando o sentido do fio. Para isso, a gente também pode utilizar as linhas de quadril, tá? A linha esquadrada de quadril, para conseguir construir, tá? Então, ó, vou prender aqui na linha da costura lateral, ok? Seguindo a marcação de cima até embaixo, respeitando uma margenzinha para a gente conseguir fazer o restante do processo, né? Marcar, prender e assim por diante. E todo o restante a gente vai novamente fazer o franzido, tá? Dúvidas até o momento? Qualquer dúvida, gente, deixem aqui no ícone de perguntas, que daqui a pouquinho eu abro essas perguntas, né? Algumas foram deixadas no comentário, tá? Então, nós vamos vir aqui com a agulha e linha e novamente a gente vai repetir esse processo de fazer o franzido, ó. Vou vir fazendo o franzido manualmente e lembrando que depois é só marcar para fazer esse franzido, né, na máquina, quando for fazer a construção, tá? O fato da gente estar fazendo manualmente não quer dizer que isso interfira no resultado final, na necessidade de construir direto na máquina, tá? Então, fazer isso aqui, ó. Estou seguindo a linha por baixo, fazendo esse movimento, ok? Lembrando, enquanto eu estou fazendo o franzido aqui, que do dia 21 a 24, nós vamos ter o nosso quarto workshop de mulagem e interpretação, tá? E nesse workshop você vai aprender a construir uma peça, né? Um modelo, utilizando a técnica da mulagem, lembrando que o foco é sempre voltado para a interpretação, ou seja, você desenvolver essa capacidade de olhar para um modelo, um determinado modelo, interpretar e conseguir construir e desenvolver ele através da técnica da mulagem. Então, já vão salvando essas datas. A partir de agora, as publicações vão vir com o lembrete do evento, né? Todas as publicações, você vai lá e ativa as notificações para não perder. Então, já estou dando um nozinho aqui, vou eliminar o excesso. E lembrando também que essa aula vai ficar salva na página do YouTube, no canal do YouTube, gente. Meu Deus, aí enganchando falando de YouTube. Então vai ficar salvo no canal do YouTube, tá? Depois que terminar aqui eu salvo e jogo lá no canal do YouTube. E já fica a dica para se inscrever também e aproveitar os diversos conteúdos que tem lá. Então já estou prendendo aqui. Fiz a distribuição manual do volume, tá? Ó, e vou prender aqui. E já vou fazer as marcações do nosso modelo. Olha que coisa linda que está ficando o nosso modelo, tá?
Costura lateral. Vou marcar aqui a região da cintura e as demais informações que a gente anotou. E a gente precisa marcar o seguinte, para quanto a gente precisa franzir isso aqui, tá? Então, a gente pega a medida da frente, da cintura frente, eu tenho 10 centímetros aqui, e eu preciso anotar que eu preciso franzir tudo isso até atingir 10 centímetros. Então, eu vou anotar aqui, franzir, eu coloco sempre um F10 e coloco uma setinha para cá e uma setinha para cá, indicando que eu preciso o F franzir para 10 centímetros. Da mesma forma, a gente mede a cintura na região traseira, né? Eu tenho aqui 10 também, né? Que a cintura geralmente é dividida por igual. Então, eu vou colocar F ponto. Pode colocar um P também, que é franzir para 10, setinha e setinha. Essa informação aqui depende de modelista para modelista. Tem pessoal que utiliza outra forma de anotar e aí cada pessoa anota de uma forma. O importante é anotar para não perder essa informação, para depois, quando for montar, não ficar perdido com a quantidade que precisa franzir, né? E aquela coisa toda. Então, sempre anotar essa questão, né? Essa quantidade que precisa franzir. Então, aqui na lateral, para a gente visualizar como que vai ficar o comportamento, observem que a minha tela está presa aqui. Então, eu não consigo ver como é que vai ficar esse comportamento. Então, o que é que a gente pode fazer para já visualizar esse comportamento lateral na mulagem? Vou soltar aqui toda essa região que eu prendi, tá? E vou soltar aqui também toda essa região que a gente prendeu, tá? E aí a gente vem com os alfinetes e vai prender uma marcação aqui, ó, uma costura na outra. A gente vai fazer esse processo porque a gente fazendo isso, ó, vou prender só aqui em cima, a gente já consegue visualizar como que vai ficar o comportamento dessa nossa saia, tá? Então, vou prender aqui toda essa nossa saia aqui, ó. Então, agora a gente consegue visualizar, ó, como que vai ficar a lateral, porque ela se soltou do manequim, ok? Então, olha como tá ficando bonita a nossa construção, tá? E aí a gente vai agora, por fim, fazer a marcação de terminação da nossa construção. Pode marcar aqui, deixando cerca de 1 centímetro, tá? E aí a gente vai colocar a nossa faixa do modelo. Então, eu vou traçar aqui, traçando toda essa região. E por fim, agora a gente vai fazer a construção da faixa do nosso modelo. A faixa, ela tem duas opções, tá, gente? Ou a gente constrói isso aqui, terminando essa altura, e constrói a faixa junto ao modelo, sendo costurada. Eu, particularmente, não prefiro, acho que fica mais elegante fazer ela solta, né? E fazer uma forma de prender e colocar no modelo, tá? Ou fazer nesse segundo formato, que é o que eu tô falando, né? Fazer solto e colocar junto ao modelo, tá? Então, eu tô com uma faixinha aqui também, né? Já para a construção dessa região. E a gente já pode, ó, meio que dobrar aqui uma parte para fazer esse posicionamento. Então, a gente vai posicionar aqui de acordo com a linha de centro que a gente tem no manequim, né? Aproveitando a marcação que já está por baixo dessa linha de centro. Então, eu vou fazer esse movimento. E embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, ó. E aí a gente já consegue observar também como que vai ficar o comportamento dessa região. O restante a gente traz para a lateral e já traz também prendendo toda essa estrutura. Ok? Então, ó, trazer aqui para a lateral, fazendo esse movimento, ó. E posso vincar também e já vou prender aqui na minha costura lateral. Então, o nosso modelo está chegando ao fim, né? Está sendo finalizado e já está ganhando aquela vida, né? De quando a gente constrói os nossos modelos. Eliminei o excesso e já vou marcar agora a nossa faixa, né? Onde que eu marco a nossa faixa?
aqui em cima, ó, o vinco, né? Que aí vai ser onde vai finalizar e onde a gente vai cortar. E aqui na costura lateral, aqui também sentido do fio e demais informações do nosso modelo, né? Dessa região que precisar cortar, costurar e montar. Para a região traseira, a gente faz o mesmo movimento. Uma ideia também que é importante é pegar a medida aqui, ó. A mesma medida vem trazendo para a lateral e mantém, tá? Quem conseguir fazer esse processo através do olhar, pode fazer sem nenhum problema. Ok, gente? Dúvidas, qualquer pergunta, podem deixar aqui no ícone de perguntas, tá? Então, novamente aqui a gente vai prender na região traseira, né? A nossa tela, eu já vou vincar para facilitar o processo, tá? E vou vincar aqui também, já deixando essa quantidade que eu quero trabalhar, que está sendo 3 centímetros, né? Eu estou conferindo aqui, deixar cerca de 3 centímetros. Então, vou prender aqui nessa região com os alfinetes e nessa região inferior também com os alfinetes. Vou trazer para a lateral fazendo esse movimento, ó, vou prender também e vou prender embaixo acompanhando a costura, tá? A linha que a gente traçou para a costura. Vou prender aqui na lateral e o que está sobrando novamente a gente elimina o excesso. Vou traçar a costura lateral e vou marcar toda a nossa faixa. Eu acho que ela está um pouco larga aqui em cima. E realmente ela está um pouco larga. Então, vou descer aqui um pouco mais para ela ficar uniforme com a quantidade que a gente precisa. Ok? Então, ó. Vou fazer a marcação em cima e embaixo. Aqui sentido do fio novamente e demais informações. E aí a gente tem finalizado a construção desse modelo. Ok? Vamos dar uma visualizada, né? Aqui no nosso modelo, na nossa imagem de referência, para a gente visualizar como que ficou nessa nossa construção. Ok? Então, vamos visualizar aqui. Deixa eu só ampliar a imagem. Então, a gente fez a construção desse modelo. Não sei se está dando para visualizar muito bem. Fez o drapeado, fez toda a região, fez toda a estrutura. E fez o franzido, a saia. A única coisa que falta agora, única assim, né, já esquecendo, são as alças, né, que a gente só precisa medir. Aqui essas alças são alças de corrente ou um strass, bordado, alguma coisa assim, tá? Então a gente mede aqui dessa região traseira até a região frontal, tô tendo 21 centímetros ou 20,5. E aí eu já vou anotar aqui, ó, 20,5. Vou colocar um pique de onde eu quero e um pique de onde eu quero. Então, eu tenho que anotar tudo isso, ó, alça 20 centímetros e meio, que é importante para quando a gente for construir, todas as informações precisam estar anotadas, tá? Então, Maria, por favor, dá um oi para esse perfil que colocou uma bandeira verde, branca e vermelho. Acho que é da Índia. Não sei se eu estou confundindo. Meu Deus, espero que não. Então, aí a gente precisa anotar essa informação da alça também para não perder, né? Para não ter essa construção sem essa informação e quando for montar, né, já ter todas as informações ali anotadas, tudo ok, tudo organizado e conseguir fazer essa construção tranquilamente, tá? Dúvidas, pessoal? Mais alguma dúvida? Tem uma pergunta chegando aqui. A Carla está perguntando se
Tem alguma diferença quando for fazer o forro em relação à parte externa? Olha, eu acho que eu falei isso numa outra live passada, mas aí cada modelo a gente vai falando para reforçar. Geralmente a região interna ela é menor do que a região externa, né? E aí a gente acaba reduzindo essa região interna também quando for costurar, e cerca de 2 milímetros aqui em cima, 3 milímetros, só para conseguir fazer aquele movimento de jogar a costura para dentro, né? Para ficar aquele acabamento bem bonito. Outra questão que é muito importante falar, quando a gente for trabalhar esse tipo de construção com bojo, é importante a gente fazer primeiro a construção do forro, depois coloca o bojo por cima e depois de colocar o bojo por cima é que constrói essa região por cima do bojo, tá? Então esses tipos de ferramentas precisam ser posicionadas no manequim também, né? O bojo, quando for construir, primeiro você faz o forro por baixo, prende o bojo por cima e monta a parte externa por cima do bojo, para você ter todas as medidas suficientes. A Isabel está dando boa noite. Boa noite, Isabel. A Noeli está perguntando se para o forro faço a mesma medida. Se for para tela, sim. Para tela, para construir o modelo, a mesma medida, né? Frente e costas. Mas aí você observou que para a construção dessa região, eu cortei ela bem mais larga, quase o dobro, para que eu tenha esse volume, para jogar para dentro, para fazer a construção das pregas, tá? Boa noite, Ivete, bem atrasada, ela tá falando, cheguei atrasada, bem atrasada, a gente já tá finalizando a nossa live, né, a gente fez a construção desse modelo, essa live vai ficar salvada no YouTube, né, no meu canal do YouTube, para quem não tá inscrito ainda, é o Fashion Mulagem Alisson Lima, se inscrevam, tem vários conteúdos lá, depois dêem uma olhada, e lembrando que do dia 21 a 24 a gente vai estar realizando o quarto workshop de mulagem e interpretação, mais uma vez focado nesse processo de interpretar os modelos, construir um modelo através da mulagem e com muito aprendizado. Mais alguma dúvida, pessoal? Então tá, né? Graças pelo convite, né? O Ruby tá falando aqui, graças por la invitação. Não sei como é que se pronuncia. Márcia, como sempre, arrasando. Cadê você, Márcia? Que bom te ver de volta por aqui. Uma última pergunta. Sai a parte de frente para fazer o franzido, a gente corta o dobro? Isso. Eu estou dando como indicação o dobro, tanto frente quanto costas, para deixar esse modelo bem bonito, tá? Uma outra opção é você fazer um teste. Pega uma tela com dobro, com triplo e faz um franzido rapidinho ali na máquina e coloca aqui no manequim um pedacinho de tecido, que aí você consegue visualizar. Não, tá muito franzido, tá com muito tecido, tá com muito volume, precisa de mais, né? E aí você consegue tomar essa decisão. Deixa um pouco mais, reduz um pouco menos, ou um pouco mais, sabe? E assim por diante. Mais alguma dúvida, pessoal? Ruby é do Chile. Olha, coisa boa, tá? Seja bem-vindo. E participe das outras lives que vão ter, né? Esses próximos dias terei mais lives e vou avisar para vocês, né? Quando for realizar outras lives. Que tecido foi utilizado para muslin? Não consegui entender. No modelo foi utilizado eu acredito que um cetim bucal vai deixar perfeito. Para construir aqui eu utilizei o algodão cru, tá? A Maria faz o favor de trazer aí para o
Kevis Suniga. Ele está perguntando what fabric used for Muslim. Alguma coisa assim. Meu inglês é péssimo, gente. Meu inglês, meu espanhol, eu não tenho espanhol, não tenho inglês, não tenho nada. Mas pretendo aprender em breve, ó. Monami tá agradecendo. Gente, por hoje é só. Agradeço a todos por terem participado. Vou deixar a live salva no YouTube e notifico vocês no Instagram, publico lá que tá no YouTube. E a gente se encontra numa próxima live, tá bom? Um beijão e uma boa noite. Qual tecido ideal para esse vestido? Cetim bucol, só para encerrar, cetim bucol, zibeline ou um tafetá de noiva. Se o tafetá for estruturado, porque tem tafetá que não é estruturado, tá? Beijão, boa noite a todos e até a próxima aula.